todos os lugares do Brasil, e em especial da nossa região. A Sicredi Alto Uruguai é uma cooperativa que tem uma atuação hoje em 3 estados da federação: Rio Grande do Sul, onde nascemos, Santa Catarina, nosso primeiro estado da expansão, e também o estado de Minas Gerais, que desde 2019 vem fazendo parte da nossa área de atuação no país. Somos uma cooperativa de crédito, poupança e investimento, com 39 anos de fundação, atuando nestes 3 estados já destacados e também possuindo 29 agências em 28 municípios no momento. Temos 79 municípios em nossa área total de atuação e administramos recursos na ordem de 1.350 bilhões, com uma carteira de crédito de mais de 1.400 bilhões de reais. Esses são um pouco dos números dessa cooperativa de crédito, que também se destaca em todo o país pela atuação forte e consistente com os seus programas de relacionamento que fomentam a educação, a cidadania, o empreendedorismo e a gestão em diferentes iniciativas. Sejam todos bem-vindos, e aqui eu quero convidar o colega e amigo Edson para que também venha fazer parte dessa nossa participação aqui no Face nesse momento, e também no canal Instagram, as 2 plataformas que a Sicredi Alto Uruguai está utilizando para transmitir diretamente da sua superintendência regional aqui em Frederico Westphalen, no estado do Rio Grande do Sul, a nossa pauta de hoje, que é a economia. Então vamos aguardar o colega Edson entrar. Só um minutinho aí, ele já está sendo acionado. Só um instantinho, já estamos esperando a chegada dele. Só um instantinho aí, são detalhes técnicos necessários para que a gente possa acionar nesses tempos, né, de tudo digital, né, com bastante desafios que nos limitam de estar fisicamente presente, acompanhando as nossas comunidades e pessoas, tá? Só um instantinho aqui, já vamos tentar localizar o Edson. Ainda não conseguimos conectar o Edson aqui, mas ainda seguimos na tentativa para realizar esse importante momento. Aqui o Edson está sendo acionado, vamos aguardar então. Só um instantinho. Adicionando o Edson aí, aguardando a entrada dele, para que a gente possa começar junto aí a falar de economia em tempos de crise, como se recuperar. Olá, boa noite, Edson, bem-vindo. Seja bem-vindo à nossa live. É com você, nosso convidado de honra dessa noite. Boa noite, como está, meu amigo? Pô, cara, tudo certo. Tu tava me chamando, eu tava louco para entrar aqui já. Minha primeira live, mas eu não tava... Tá me ouvindo bem, hein, Márcio? Tá tudo certo, tudo certo. Estamos com bastante gente na companhia, né, Edson? Pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, onde a cooperativa atua, e também amigos aí, associados, parceiros de todo o Brasil, que nos prestigiam nessa honrosa noite com a transmissão dessa terceira live aqui. Bem-vindo, se apresente a todos aí para que possamos te conhecer melhor, Edson. Tá bom, então. Então, boa noite a todos, e boa noite, Márcio, né, meu amigão aí, pessoal da cooperativa, da Alto Uruguai.
É um prazer para mim, tá? Muito obrigado pelo convite, poder estar aqui nesse momento aí de pandemia, que está todo mundo confinado, e eu poder estar aí na minha casa dando uma contribuição. Estou aqui em Porto Alegre, né? Aqui, você sabe que nós já começamos a se isolar bem antes, né? Então, estamos há muito tempo já nessa de home office, vivendo esse novo momento. E eu já estou me apresentando um pouco para o pessoal. Eu trabalho já há 13 anos no Sicredi, gente. Eu sou responsável hoje pela área de desenvolvimento de negócios da Central Sul Sudeste, tá? Central Sul, ela compreende os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas e Espírito Santo, tá? Então, a gente está aí no dia a dia, né, Márcio, de negócios, que nós já fomos colegas de desenvolvimento de negócio, né, e de agência, de tudo, percorremos tudo, aí sabemos como é que é essa vida como é agitada, como tem, né, e agora ainda mais com pandemia. Exatamente, Edson. Por falar em vida agitada, né, esse é um dos motivos que nos reúne aqui de forma digital, na companhia aí de mais de 250 pessoas, para falar desse contexto difícil, né, que nos limitou muitas coisas, que é a crise da pandemia do coronavírus, né, que está tendo uma rápida disseminação no mundo inteiro, casos no Brasil aumentando sempre, e essa pandemia ela tem trazido rigorosas restrições, né, impostas por uma necessidade pelos governos. Afinal de contas, a gente tem uma série de medidas necessárias para que ela tenha uma força reduzida e menos impactos, não só nas vidas humanas, mas também na economia e em todos os setores que estão sendo impactados. E a gente destaca sempre que essa pandemia, além do risco à saúde das pessoas, ela está causando uma grande disrupção, um verdadeiro caos em todo o mundo, né? E não diferente, o ambiente tem paralisação de operação, fechamento de empresas, fechamentos de cidades, que é o lockdown, temos cadeias produtivas todas comprometidas, né? Temos uma circulação restrita de pessoas, investimentos, eventos, projetos, tantas coisas que estavam planejadas e que agora não são mais possível por hora de acontecer da forma que foram planejadas. E o Covid-19 com certeza vai ser e está sendo a mais grave de todas as pandemias e crises que a gente viveu até então na história da humanidade, a história recente, né? Certamente ela vai deixar profundas consequências, né, Edson, em setores, empresas, nos governos, na sociedade e também destaco na humanidade. E eu gostaria de começar conversando contigo, também pedindo a tua avaliação. Como é que tu está avaliando aí, você que coordena a área de desenvolvimento da nossa central, os negócios, né, junto com a tua equipe, como tu está vendo os impactos da crise, como é que eles estão chegando na sociedade e um pouquinho também de como eles estão chegando no Sicredi, né? Tá bom. O primeiro ponto, Márcio, que eu acho que quando a gente vai falar de uma crise dessas, né, que tem causado, parou a economia, né, nós vamos falar aqui de recuperação, né, e como se recuperar, mas o primeiro é se solidarizar. Tem 260 pessoas assistindo, né, segundo alguns dados da FGV, essa crise vai tirar 500 bilhões de renda das pessoas, né. Então, talvez muita gente que está nos assistindo está hoje sem renda, ou com a sua renda comprometida, com a sua empresa fechada, tendo que demitir gente, né? E no bate-papo todo que a gente vai fazer aqui, acho que a única coisa que não pode é parecer que sair disso é algo fácil, né? Porque ela realmente é uma crise que ninguém, acho que se alguém previa, né? Ela pegou o mundo todo de surpresa, né? Ela para a economia mundial. Então, quando a gente busca na história recente algo semelhante, não existe, né? Por isso que ela é tão, até para os economistas, para nós falar de economistas, a gente vê muitos dados divergentes hoje quando se vai medir o impacto dela, né? E no Brasil, logo no momento que a gente vinha saindo 2 anos de recessão, que a economia começava a engatar algum crescimento de PIB, a gente começava num cenário de aprovação de reformas, uma sequência de redução de taxa de desemprego, ela vem, quando nós estávamos, vamos dizer, levantando o avião, ela desliga o motor, né, Márcio? Quando nós estávamos subindo. Né? Ela desliga porque ela para a saúde, ela para a logística, a economia, ela para o comércio,
ela afeta o emocional das pessoas, elas nos põe dentro de casa, nos fecha, é difícil de entender, é difícil de aceitar, né? Vem essa chuva de notícias que a gente vê aí, notícias divergentes, no início muita gente sem saber o que fazer, né? Para as escolas, tira os nossos filhos, traz as crianças para dentro das casas, ficar fechada com pai e mãe, né? Isso aí é algo que muda, então, dentro das casas, a estrutura familiar, ela mexe no emocional das pessoas, né? E ela para a infraestrutura do país, ela para o país como um todo, né? Então, ela mexe muito profundamente, né? E ela tem a consequência rápida dela terrível é o desemprego, né, Márcio? Que a gente fala hoje em mortes, né? Ela é uma doença terrível que traz aí coloca a gente de face com a morte, hein, né, que é a parte mais apavorante de tudo. E do outro lado o desemprego, que também mata, né? Tem dados que foi publicado no site do Globo, tá? No ano passado, que a cada 1 ponto percentual que a gente muda no desemprego, aumenta em 0,5. A gente, por essa lógica, mais de 30 mil pessoas morreram em virtude do desemprego, né? E, em consequência disso, a gente vê tudo que a gente está vendo aí, né? Injeção de dinheiro, né? No mundo todo, são trilhões, né? No Brasil já são 750 bilhões de estímulos que o governo, né, os governos, né, federal, estaduais, municipais, enfim, já direcionaram. Esse número ele será crescente, né? A gente sabe que isso é o primeiro round dessa grande batalha, não é toda ela ainda vencida. Muitas definições futuras de recursos serão necessárias, destinos, prioridades. Isso mudou totalmente, né, Edson? As prioridades do país, a prioridade dos investidores, dos empreendedores, dos produtores rurais, das pessoas, né? A nossa prioridade para 2020, que era crescer, continuar crescendo, como tu destacou, talvez agora seja sobreviver, literalmente sobreviver, para não ter esse contágio ou estar mais distante dele, e também sobreviver no negócio, no trabalho, enfim, na atividade profissional e também na sociedade. Afinal de contas, essa crise, como tu destacou, ela está botando em xeque toda a estrutura da nossa sociedade. Pegando, por exemplo, a saúde, né? É um colapso que está sendo anunciado em algumas cidades, infelizmente, sendo vivido, né? E isso tem trazido amargas consequências para a sociedade civil como um todo, né? O nosso PIB, a projeção, vou trabalhar com os dados nossos somente do Sicredi, tá, Márcia? A gente tinha uma projeção de PIB de 1,10 para esse ano, para 2020, nós já revisamos ele para 4,10, né? E isso é apenas o que, à medida que vai andando, vai revisando, né? Para cima ou para baixo. 4,10 negativo, né? Mas para 2021 já apontando para 3,80 de crescimento, tá? Então tem também uma sinalização de retomada assim que as coisas melhorarem, né? A Selic ontem, tu viu que o Banco Central cortou mais 0,75, então nós estamos no menor nível da história, né? A questão toda é que toda essa injeção de dinheiro, se eu boto mais dinheiro na economia, mas todo o resto não muda, apenas quem ganha dinheiro é o governo que imprime, né? O dinheiro só tem valor se alguém for me dar algo em troca para ele. Então, talvez todo esse endividamento que o mundo está fazendo aí, nós já estamos desenhando a próxima crise, né? Já tem muita gente falando a respeito do endividamento dos bancos centrais, né? O Japão está indo para 3 vezes o PIB, os Estados Unidos estão indo para 28 trilhões de dólares de dívida, né? Estavam com PIB de 21 trilhões, agora vai cair, né? 4, 5%, a gente não sabe. A Europa, na semana passada, saiu dados de março e a economia retraiu 7,2%. Aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul, foi 9,4% em março e vocês bem sabem, a gente começou a parar, pelo menos aqui em Porto Alegre, mais forte na metade de março. Então, são dados de 15 dias vamos dizer, nós freamos 9% da nossa economia, né? Isso muda completamente, né? A poupança, olhando por 180. E o que todo mundo está pensando, né? Será que as pessoas vão deixar de consumir? Será que as pessoas vão ter preferência por coisas mais
menos consumismo, né, e mais coisas, mais necessidades básicas, né? Como é que vai ser o comportamento do consumidor quando isso tudo voltar, né, Márcio? E acho que a pergunta que todo mundo que deve estar É, assistindo e falar em recuperação é quando que vai voltar, né? essa é a minha pergunta, né? O futuro, ele parece incerto nesse momento para todos nós, né? No planeta não há nem nada seguro de futuro, ou seja, a gente sabe que se estiver vivo, com saúde, com as condições, a gente consegue chegar lá todo mundo. Então há uma necessidade de se cuidar, de se preservar para poder passar por isso. Mas a economia vai se recuperar. Em todas as crises anteriores, das piores então até então vividas, em todas elas houve um crescimento exponencial do mundo, dos lugares, enfim, pós-crise. Mas a questão é, a economia vai se recuperar? Quanto tempo vai ser preciso? Vai acontecer de novo uma situação como essa? E são algumas questões que hoje nos colocam em constante reflexão. Quando surgiu lá na China esse problema, em outubro do ano passado, pouco se deu importância no planeta, né? Tanto que alguns países foram muito surpreendidos, como a Itália, né? Quando chegou. E no Brasil a gente teve a oportunidade de já saber um pouquinho do que estava acontecendo em janeiro, fevereiro e um pouquinho ainda em 2019. Mas uma coisa é certa, né? A gente está vivendo um novo momento e o consumidor não vai ter a vida fácil de novo, né? As pessoas estão vivendo uma vida diferente. Tu falou aí do distanciamento social, trabalho remoto, demanda de novos produtos e serviços, a redução de custos e gastos, afinal de contas o dinheiro está pouco e pode ficar também restrito por períodos ainda maiores. Mudar estilo de vida, nós estamos se adaptando todo mundo a esse vírus, né? Ele literalmente conseguiu colocar o mundo inteiro de joelhos para orar, sem dúvida alguma, para pedir, para ter acesso à fé. Afinal de contas, a gente precisa dela para passar por tudo isso. Mas, Edson, a pergunta que eu te faço aqui é: e qual o lado bom dessa crise? Porque, na verdade, toda crise tem um lado bom. Nada é tão trágico que não ensine. E o que ela quer nos ensinar? O mundo já, se olhar a história da humanidade, ela é feita, a gente tem muitas grandes crises que marcaram a nossa evolução, né? Então, uma coisa que a crise faz, ela acelera as mudanças, né? Tudo que a gente já estava vendo de transformação digital no mundo, de uma migração aí de um modelo mais industrial para um modelo mais digital, né? Tudo que a gente já falava da revolução digital, da Revolução 4.0, tem vários nomes, aí tem muita modinha no mercado, mas essa crise acelera, né? E o que a gente vê no mundo desde a última grande crise que teve, que é em 2008, é um aumento considerável da incerteza, né, Márcio? A volatilidade e a incerteza toma conta dos negócios, né? E a coisa legal que tem nisso é que um ano antes da crise de 2008, tem um autor chamado Nassim Taleb, e ele escreveu um livro chamado Cisne Negro, né? A lógica do cisne negro, e onde ele fala nessa nossa incapacidade de prever momentos como esse, sabe? Momentos fora de série, fora da curva. O ser humano tem uma tendência a olhar para o que já aconteceu, né? E tentar prever o futuro, né? E ele mostra, né, na teoria dele o quanto isso é falho, né? Eu tentar prever o futuro a partir de dados passados é algo que nos faz a gente não se preparar para momentos difíceis, né? Exatamente. Então, o Cisne Negro é um evento fora de série que impacta o mundo, as pessoas e a sociedade radicalmente, né? Mas depois que acontece, todo mundo tende a falar que podia ter previsto, sabe? Mas é exatamente a gente não prever, porque o grande erro, né, da gestão moderna é tentar prever o que é incerto, né, segundo a teoria do Nassim. E eu gosto muito porque ela cola muito nisso que nós estamos vivendo, tá? Então, a gente projetar futuro com dados, base em dados do passado, é uma coisa que geralmente ela vai nos levar para o erro, né? É como no livro ele conta, imaginando que se eu fosse um peru, né, Márcio? E o peru nasceu lá no aviário, ele viveu o primeiro ano, ele tem água, o dono trata ele com muito amor, ele passa o primeiro ano comendo, bebendo, tem água disponível, um ambiente agradável. Segundo ano, no terceiro ano, é dia 24 de outubro, de dezembro, 24 de dezembro, o peru olha e diz assim: agora eu vou planejar o meu 2021. Tá tudo tão bem, o cara me traz comida todo dia, né?
E ele faz um planejamento para 2021 Eu tô na minha olhando para melhor trás, fase. ele olhando para trás, ele não consegue ver que o Natal vem ali na frente, né? Então, esse é o Exato. problema quando a gente olha, né? A gente tende a esse conforto por achar que tudo está bem, nada de ruim vai acontecer, né? E aí o cisne negro vem e realmente nos pega desprevenido, que acho que é esse caso aqui. E o Peru que esperou que viveu, né, do mundo perfeito que ele foi construindo e convivendo, acaba virando o fator motivador da festa, né? E a gente tem que cuidar para não ser sempre o Peru, né? Que fica vivendo muito do que já passou, vivendo muito daquela realidade que era segura para nós, que a gente estava confortável nela. Dá para chamar isso de zona do conforto, né? Que muitos conhecem por aí, que é uma zona muito segura. Inclusive, dá para tirar férias e permanecer nela, porque ela dá um belo de um conforto, né? Mas a história do Peru não terminou bem, porque eventos não previstos que ele não estava esperando aconteceram. E talvez a Não gente tinha no esteja passado vivendo. dele, né? E nós podemos estar vivendo uma situação semelhante a essa analogia do Peru, né? Que agora aconteceu o evento e a gente precisa viver com ele. Ele não vai abandonar-nos tão cedo. Ele precisa ser compreendido, né, Edson? Ele precisa, de fato, ser entendido para que possamos viver com ele agora e suas consequências. E a gente vê assim que isso tudo traz uma nova realidade, né? Esse novo normal que nós estamos tendo que se acostumar, né? Ele vai impactar muito o comportamento do consumidor, né? O comportamento das pessoas, e eu diria assim, o conjunto de pessoas que é a sociedade também vai estar influenciado por isso. Como é que tu está vendo isso hoje na leitura de alguém do negócio, né? Que a gente aqui está falando da economia durante a crise, né? Como sair dela. Então a gente está falando aqui não de receita pronta, mas de alternativas que estão no meu alcance em qualquer lugar, para qualquer um dos nossos internautas que está acompanhando aí, que certamente deve estar com o seu grau de preocupação, de temor até mesmo de algo mais difícil que possa vir pelo horizonte, né? Como é que tu vê esse conjunto? Acho que aí tem o primeiro ponto, né, Márcio, que com o nosso cérebro, o ser humano não é feito para mudança quando ela é muito abrupta, né? Então, quando uma mudança é tão rápida, como essa característica dessa crise, ela ser rápida, né, ela derruba o mercado, por exemplo, o mercado Ibovespa em mais de 60% em 20 dias, e nós ainda não tínhamos visto isso, né? E quando ela é muito rápida, o ser humano tende a negar, né? O que tu viu aí até nos governos ao redor do mundo foi negar, porque não entende quando algo muda tão rápido. O ser humano, geralmente, ele não consegue assimilar. Não Então tem essa estávamos primeira prontos a fase. isso. A primeira fase, quando uma mudança é muito rápida, é a negação. Isso é do ser humano, né? Mas isso em algum momento tem que passar. Isso em algum momento tem que passar. E aceitar as coisas que a gente não pode mudar, né, é um primeiro grande passo para isso. Por mais dolorido que seja para um empresário, para alguém que tem... A minha empresa está fechando mesmo, mas a gente tem que lidar. O ser humano tem que lidar. Eu preciso reestabelecer o meu foco, né, reestabelecer a minha responsabilidade pessoal. Né? Tem a oração da serenidade, aquela que eu gosto muito, né? Que Deus me dê coragem para mudar as coisas que eu posso mudar, serenidade para aceitar as que eu não posso e sabedoria para diferenciar uma da outra. Acho que esse é o grande ponto. A pessoa conseguir, nesse momento, focar naquelas coisas que ela pode mudar e tirar todo esse excesso de informação que nós estamos vivendo hoje, esse ruído, né, que são coisas que nos afetam, mas que infelizmente, por mais que a gente sofra, a gente não consegue mudar. Perfeito. A vida é essa sequência de causa e efeito, e entender que muitas vezes a gente vem uma coisa, ela para a minha empresa, eu deixo de funcionar, e é uma série de causa e efeito que eu não tenho nenhum controle a respeito. Mas em algum momento, a vida ou a situação vai me apresentar alguma chance de eu poder fazer uma escolha. Essa escolha nem sempre vai estar aparente, ela vai depender muito do meu nível de plenitude, do meu nível de atenção, do quanto eu estou presente no momento, né? E se eu estiver angustiado, agoniado, com medo
medo, travado, ansioso, geralmente eu não vou conseguir, talvez, perceber uma oportunidade, uma sutileza que está no ambiente, no comportamento, como as pessoas estão mudando, para onde está migrando o meu mercado, para onde que meus clientes estão indo, ou uma nova oportunidade de negócio, se eu não tiver com o meu foco no presente e naquelas coisas que eu realmente posso mudar. Então, dar uma limpada nisso tudo, esquecer isso tudo e se focar, né, Márcio? Exatamente. Isso aí hoje já é um desafio enorme. Nós temos um novo consumidor que não será como antes, nós temos um novo mercado que, mesmo sendo igual, ele já não está mais como antes. Nasceu o mercado digital com muita força, ele já vinha acontecendo, mas tudo que já aconteceu de março no Brasil até agora, início de maio, hoje nós estamos dia 7 de maio, e não deu 60 dias ainda que o coronavírus está no Brasil identificado. Nós já temos um mercado digital que cresceu exponencialmente. Então, o Sicredi mesmo, a gente anunciou falando disso, e a gente já colocou aí, já estamos com mais de 1.000 parceiros cadastrados, oferecendo seus produtos de forma digital. Mas tem muitas outras soluções. Então, uma das constatações é que só na tradição eu posso não ter um futuro longo. Então, eu preciso inovar o meu negócio, né? E além da minha vida, como tu bem destacou, né? A gente fugir dessas questões sempre da causa e efeito, né? Ter essa condição de poder ser resiliente, né? E sobreviver a esse medo, a essas preocupações, né? Adotar a serenidade, né? Essa sábia oração que explica muito como agir, que orienta muito a ação nesse momento. Eu quero falar um pouquinho do meu negócio. Afinal de contas, o meu negócio, que aí pode ser a minha empresa, a minha propriedade, pode ser o meu trabalho, pode ser a minha história profissional, a minha carreira, seja ela qual for, seja comércio, serviço, indústria, enfim. Primeiro, a gente recomenda, assim, né, a necessidade de sobreviver no curto prazo. Então, nesse momento, né, que muitas empresas estão indo para a UTI, muitos negócios estão na UTI, a gente, infelizmente, já observa alguns que não conseguirão sair dele, mas nesse momento é importante prever os impactos que eu posso ter. É um exercício, né, usando a serenidade, fazer esse exercício do meu negócio, aplicar no meu negócio o que eu aplicaria e posso aplicar também na minha vida. A receita é a mesma. Adotar uma gestão e com ação ágil, né? Vivemos um tempo em que decidir e não fazer é perder muito. Então é decidir e fazer, e se deu certo, ok. Se não deu certo, é reaprender com isso, o que isso me ensinou, mudar, melhorar minha estratégia. Ajustar o meu fluxo de caixa, né? A quebra do faturamento, ela é crucial para o pagamento das contas. Isso vale para o faturamento da empresa, para o impacto na produção rural e também no salário de quem é funcionário. Assegurar o meu bem-estar, o bem-estar das pessoas que estão comigo, dos meus colaboradores, né? Afinal de contas, no Sicredi a gente defende isso, que a nossa maior força está nas pessoas, nos colaboradores e também nos associados. É com eles que a gente passa por isso. Foi assim durante a história, em mais de 110 anos já de sistema, e está agora também de novo na pauta para ser feito. Buscar a eficiência, né? Encontrar jeitos de fazer mais barato, de fazer o recurso render, encontrar alternativas. Esse também é um bom momento para investir, né? Afinal de contas, com tantas dificuldades para tomar uma decisão de onde colocar o meu dinheiro, é muito bom também, mesmo que o rendimento esteja um pouco em queda, é mais seguro investir do que aplicar num negócio, né, Edson, que pode não dar certo, ou que hoje pode estar bem, mas no caminho pode não ficar bem. Então, esse cuidado, essa atenção é importante. Então, a gente fala ainda que tem que olhar para o meu produto, para o meu serviço, tem que olhar para o meu negócio, o que eu posso fazer para entender agora as necessidades, os desejos, né, dos dores do meu cliente, né, do meu consumidor. Afinal, ele está passando muitas dificuldades e essas dificuldades elas precisam ser trazidas, né? Mapear o mercado onde eu estou, né, ver quais são os riscos e as oportunidades, né? Se eu só tenho a loja física, o local físico, eu também criar um outro meio. E é interessante que é nessas dificuldades que a criatividade se faz presente, né? É muito importante que a gente não esqueça que são as crises que mais ensinam,
porque na hora do bom momento a gente se seduz pelos resultados e muitas vezes ignora aprendizados importantes que o caminho e a caminhada estão trazendo. Então, é importante, né, que a gente faça uma revisão do que vive, do que faz, do como faz o meu negócio, como o meu negócio chega até o meu cliente, se o mercado que eu estou é o mercado que eu devo ficar ou eu posso pensar outras alternativas. Nada está acabado, né, Edson? A gente sabe que isso também passa, essa pandemia e as suas consequências, por mais severas que sejam, elas irão acalmar e serão, ao longo do caminho, aprendizados que vão nos fortalecer. A gente está recebendo aqui algumas perguntas dos internautas, vamos começar então a falar delas, né? Do Sérgio Missão, nosso amigo Sérgio Missão, lá de Minas Gerais, Itajubá, coordenador de núcleo do Sicredi. Obrigado pela sua companhia. Como as instituições de cooperativas de crédito, né, devem se comportar durante a crise? Haverá algum critério para priorizar inúmeras solicitações de suporte financeiro, empréstimo? Quais seriam esses critérios? Eu vou tomar liberdade, Sérgio, de responder, até baseado na nossa prática aqui na Sicredi Alto Uruguai, né, que também chega aí em Minas Gerais. O Sicredi, desde o início dessa pandemia e assim ao longo da sua história, o nosso posicionamento é sempre estar ao lado do associado. E ao lado como parceiro. E ser parceiro é entendê-lo nesse momento, no que ele precisa. Então, a gente vem atendendo às muitas solicitações. Nesse momento, já passamos na cooperativa de mais de 20 milhões de reais em operações parcelas prorrogadas, né? É uma forma de apoiar as pessoas que não podem pagar agora também para que o façam quando a situação melhorar aí nos próximos meses. Então, a gente está tratando, assim, as nossas equipes estão trabalhando dentro dos limites de que os regulamentos municipais possibilitam de presença de pessoas nas estruturas, né? Não paramos nenhum momento de atuar e de atender o nosso associado. Estamos agindo com bastante contato virtual, né? E procurando sempre se colocar à disposição. Então, além do suporte para entender esse momento, a gente também viabilizou várias iniciativas, como linhas de crédito em condições diferenciadas para esse período agora. Liberamos aí uma demanda de mais de 26 milhões de reais, possível de ser acessado pelos associados até o final desse mês de maio, né? Além de várias medidas de apoio às categorias, aos setores da economia que vêm, então, enfrentando dificuldade, né? Os empréstimos da nossa carteira continuam ativos, né? Mas a gente vem buscando, assim, claro, compreender o risco de cada setor, entender aonde as coisas têm que serem diferentes, por quê? Essa é uma crise que não tem uma data marcada para acabar, né, Edson? A gente precisa entender que ela pode ser rápida ou ela pode ser longa. Ela pode ser muito longa. E nesse período todo, a gente precisa, e essa é a nossa orientação agora, né, Sérgio Missão? Orientar os nossos associados, a quem nos procura, que ele não pode pensar o negócio dele só no curto prazo. Como eu falei há pouco, no curto prazo eu resolvo o problema de caixa, mas depois eu preciso olhar para o meu conjunto inteiro, que é a gestão, que é o negócio, que são os produtos, o mercado, enfim, os meus clientes, a própria equipe que eu tenho, que trabalha comigo, né? Todos nós temos que estar engajados. E antes também, Edson, vinha uma pergunta aqui, que subia aqui no nosso FED de participação, sobre o cooperativismo. E aí eu quero chegar na parte que a gente vai encaminhando aí para o nosso final, que é relacionado à comunidade, né? Nós hoje na o cooperativismo que nós representamos também pode ajudar. E eu quero lançar essa provocação e pedir que você fale um pouco também sobre a nova ação que o Sicredi lançou. Eu coopero com a economia local. Essa que é uma ação que tem como propósito incentivar as pessoas a aderir a essa causa. Então, uma das formas de nós sair rápido da dificuldade financeira que está sendo gerada pela pandemia vem da nossa solidariedade e da nossa cooperação. Se eu comprar na minha cidade do empresário que está aqui vendendo seu produto, eu vou ajudar ele. Ele vai gerar emprego, esse emprego vai gerar consumo, e assim a gente mantém um ciclo virtuoso, um ciclo do bem, de consumo consciente. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho mais também como que você vê o papel do cidadão
nesse novo momento. Afinal de contas, toda essa pandemia está nos gerando uma reflexão não só do indivíduo ou do seu negócio financeiro, seu negócio econômico, mas também da sociedade como um todo. Afinal, a gente habita o mesmo planeta. Acho que uma das grandes lições que essa crise traz, né, Márcia, é que o mundo todo entrou nela junto e a gente não consegue sair separado, né? Os outros problemas econômicos e crises, geralmente os países se fechavam, faziam a sua política, mas essa aí tem mostrado que ela permanece, nós precisamos um do outro. Esses dias eu vi uma discussão na rede social, que tinha uma pessoa braba, porque a vizinha tinha viajado para outra cidade, naquela cidade tinha então, a minha segurança, ela depende do bom senso do outro, né? Então ele traz uma reflexão aí da gente ter que cooperar, né? Da gente ter que fazer junto, da gente ter que cuidar um do outro, porque não adianta eu apenas pensar só em mim, nesse momento não vai, eu não vou estar contribuindo para que a gente saia disso, né? Então, essa questão da cooperação, e para nós isso é muito forte, né, Márcio? O Sicredi, a gente cresce a partir da evolução das comunidades, né? Quando tem a cooperativa, e tu bem sabe disso, vocês têm aí o programa de aceleração do crescimento regional, né? Trabalhando exatamente as necessidades que tem, conhecendo profundamente as necessidades que tem na região e trabalhando em cima delas. Eu acho que esse é o grande trunfo do cooperativismo, né? Essa capacidade que a gente tem de personalizar soluções, porque essa crise ela atinge a economia e tem regiões que são mais dependentes de conseguimos lidar com isso, né? E agora nós sempre trabalhamos fortalecendo a economia local e agora ainda mais, porque eu acho que agora o que a gente tem é um ambiente mais propício para isso. Então o Sicredi agora, né, traz forte nós vamos trabalhar isso, né, do incentivo da comunidade, né, do incentivo da compra local. O que não pode, né, a pessoa que está hoje aqui, pensa, agora eu estou aqui, todo mundo vai comprar de mim porque eu sou da cidade. Acho que o empresário ele não pode também cair nisso, ele tem que continuar atento, né? Para eu sair da crise, eu tenho que continuar atento. Porque às vezes eu vi uma situação essa semana de uma pessoa que falou assim, Edson, eu comecei a comprar agora de um local, nós já tínhamos uma tendência no mundo do uso de dados, da digitalização, e isso vai continuar, isso vai aumentar, não quer, né? Mesmo que a gente incentive o consumo local. Ela disse, eu sempre comprava minhas compras da semana num determinado local. Eu comprei num outro, a pessoa pegou meu WhatsApp e quando chegou na sexta-feira ela me ligou, olha, quer comprar de novo as tuas encomendas, eu separo aqui para ti, tu só passa aqui pegar. Então, se eu quero sair da crise, esse foco no cliente, essa preocupação em resolver o problema do outro, isso já existia, todo mundo já estava trabalhando jornada, o foco na experiência do usuário. Isso agora potencializa muito mais. A empresa que ela tem que ter a possibilidade hoje de flexibilizar o seu modelo de negócio, de olhar rapidamente que novas necessidades estão surgindo no meu bairro, na minha comunidade, né? Entender esse contexto, para onde estão indo os meus clientes e como é que eu adapto o meu modelo de negócio. Né? Se eu não tiver essa velocidade de adaptação, de eu conseguir me adaptar rapidamente num mundo que muda tão ligeiro e que a gente não sabe como é que vai ser e que possivelmente ele vai mudar muito mais nos próximos meses, provavelmente a chave do sucesso ela está aí, no tempo que eu tenho de resposta com o meu time, com a minha empresa para entregar soluções para novos consumidores, né, que a gente não sabe como que vão se comportar. Né? Exatamente. Temos mais duas perguntas aqui para responder em alguns minutinhos antes de acabar. Do professor Lorimar Munareto, nosso amigo também, obrigado pela companhia. Como está a saúde do sistema financeiro, em especial do Sicredi? Uma das primeiras medidas que foram tomadas pelo governo, quando a gente fala governo, a gente fala do conjunto que rege a economia e as forças, né, os poderes no país, foi via Conselho Monetário Nacional e Banco Central, né, seu agente, lançar uma série de medidas de apoio ao sistema financeiro. Então foram 1,4 trilhões de reais que foram disponibilizados em forma de ou incentivos, ou linhas de crédito para liquidez, ou evolução do marco regulatório para que as instituições tivessem menos ponderadores de capital, de ativos, enfim.
Esses benefícios todos, eles não são para uso imediato, eles são já prevendo uma provável demanda ao longo do tempo, na sequência que os meses passarem, as pessoas virem pedir prorrogações, enfim, não sair todas as liberações que se espera, as dificuldades. Então, neste cenário, o governo preparou talvez o maior pacote até então anunciado de oportunidades para o sistema financeiro não parar. O que nós estamos vendo é a continuidade de tudo. Nesse momento, um esforço conjunto, aí, coordenado pelo FEBRABAN e pelas cooperativas de crédito, em especial, onde o Sicredi tem um papel relevante, de atuar para não deixar que a atividade se colapse por total. No Sicredi, a nossa sustentação está muito forte. A gente tem um perfil historicamente conservador de gestão de recursos. A gente trabalha com ativos sempre alocados em fundos com segurança, em papéis com segurança, e a nossa rentabilidade também é uma rentabilidade muito bem planejada. Nós estamos com um volume muito significativo de liquidez, por hora atendendo todas as demandas que estão vindo, também se preparando com alternativas para, numa eventual necessidade futura, ter todo esse apoio que o Banco Central já nos assegurou. Então, continua sendo muito seguro, estamos muito sólidos, andando no trilho e não sairemos dele, porque a austeridade é a marca da gestão financeira feita pelo Sicredi nas suas cooperativas e não diferente na nossa Sicredi Alto Uruguai. Outra pergunta do Martim aqui, se já é possível traçar um parâmetro, identificar quais os setores serão os mais impactados e quais serão os responsáveis pela recuperação da economia. Quanto à recuperação da economia, a gente hoje vê o agronegócio. Como o Edson, tu pode complementar aí, né? A gente vê o agronegócio puxando à frente. Com relação à questão dos que mais impactam, aí o que está acontecendo o efeito do fechamento, né, da dificuldade de deslocamento das pessoas, o consumo em queda. Então, o setor de serviço foi até aqui o que mais amargou, e aí, claro, a indústria, né, prestadas bens duráveis, né, Márcio? Mensurável. Bens duráveis, gestão... turismo. Exato. O setor têxtil com vários problemas também. Há uma previsibilidade do setor de transporte, mas não são todos os tipos de transporte. Então, nesse momento, Martinho e a todos que nos acompanham, a gente não tem um setor mais crítico que outro. Todos estão muito impactados. É claro que alguns que têm uma conexão de dependência um do outro, né, acabam se tornando mais atingidos. Vou dar um exemplo do têxtil, né? A indústria têxtil não está produzindo, aí o comércio atacado e varejo não está vendendo, aí o produtor de algodão lá na agricultura não vai ter para quem vender seu produto, porque a China também estava fechada, e aí a indústria química dos produtos que compõem a cadeia, né, do têxtil também estão impactados. Então aí a gente vê um exemplo, dando um exemplo, de todos os setores em cadeia impactados, né, Edson? Você está vendo também outras observações por aí, né? Compartilha com a gente. Eu acho que na crise de 2008, né, a crise de 2008 ela é a crise que tem origem nas hipotecas imobiliárias americanas, né, e o que tem por trás da crise é a ganância dos banqueiros, né, que fizeram dinheiro, emprestaram dinheiro para quem não devia, para quem não tinha renda e nem condições de ter o empréstimo, maquiaram e colocaram o mundo numa situação muito difícil, né, e o governo teve que intervir, salvar bancos e tal. Então, se naquele momento os bancos eram alguém que agiu negativamente e colocou o mundo numa situação difícil, essa crise, a característica dela, chegamos em comunidades que os bancos muitas vezes não chegam, teremos uma responsabilidade, um compromisso social de ajudar as pessoas a repor essa renda que elas estão perdendo, e aí o cooperativismo é imbatível, porque os sistemas, muitas vezes, quando às vezes a inadimplência aumenta um pouquinho do que o esperado, eles fecham a torneira para todo mundo, né? E é algo que a gente nunca faz, porque nós, estando no local, a gente sempre operou porque a gente conhece as pessoas, né? A gente sabe quem as pessoas são, a gente sabe onde que é a empresa, onde que é a propriedade, o que ela faz, quem é o dono, quem é a família, e esse vínculo, esse laço,
ele é algo que o cooperativismo tem e que nesse momento tem para mim tem um valor imensurável, né? Para a gente fazer a nossa parte para ajudar a economia a engatar nos trilhos de novo, porque é evidente que quase que todo mundo, grande parcial da população vai precisar de dinheiro, né? Com certeza. E aí a gente vai resgatar aqui alguns slogans que o sistema Sicredi vem desenvolvendo, mas ele não desenvolve para fazer marketing. Ele desenvolve porque ele só traduz a sua essência, o que de fato ele é e aquilo que ele acredita e pratica todos os dias, Brasil afora, e por que não também falar muito forte nas regiões onde a Sicredi Alto Uruguai atua. Gente que coopera, cresce. Então, para crescer, o negócio é cooperando. E principalmente, né, para o meu negócio, eu queria destacar isso, né? A gente tem que ter a consciência de que não vai sair dessa situação sozinho. Então, fortalecer as parcerias, né? Eu tenho que ter o meu fornecedor do meu lado nesse momento. Eu tenho que ter o meu parceiro de negócio do meu lado. Eu tenho que ter o meu patrão do meu lado. Clientes, o meu cliente, o meu consumidor também. Instituições financeiras, né? A gente é ramo financeiro, mas cuidado. Se você criar nesse momento um empecilho com os teus parceiros, instituição financeira é um parceiro, tu pode ter mais dificuldade depois. Isso não é uma ameaça, é apenas um pedido para que tenhamos todos a consciência de que a forma ideal de sair disso é a gente trabalhando junto, é a gente se ajudando, e aí fazer esforços para se ajudar. O sistema financeiro tem muito esforço para fazer, tem muito a contribuir. E o cooperativismo é talvez o braço mais perto que as pessoas têm, porque o Sicredi tem presença em muitos e muitos milhares de municípios do Brasil. Se nós entramos, né, eu acho que a gente entrou, Edson, na era do modelo, agora não, agora a cooperação passa a ser o meu modelo. Então o convite aqui é que todo mundo coopere mais, trabalhe em parceria, tudo está conectado, está aqui a prova, né? O mundo inteiro sofrendo junto, vivendo junto tudo isso, então a gente precisa ter essa consciência, né? Também ter a consciência de se cuidar, né? Então, gente que coopera, cuida de si, cuida do outro, e principalmente a cooperação vai nos levar para a sobrevivência, vai nos levar para o futuro, e ela é a grande ponte que nós temos. E a gente vai descobrir através da cooperação, do cooperativismo, que é muito mais rápido da gente resolver os nossos problemas se todos nós estivermos imbuídos do mesmo propósito, que não é só um lucrar, mas todos ganharem um pouco. E é isso que a gente pode fazer praticando o cooperativismo, fortalecendo o associativismo, mas vivendo a cooperação e seus valores na vida, no meu negócio e na minha comunidade, na sociedade, né? Tem uma última questão que chegou aqui rapidamente sobre, na opinião de vocês, quanto à crise política, né? Se está disfarçado de crise do Covid, pode atrapalhar a retomada do crescimento, né? Sempre o assunto político é muito polêmico, né? E o Brasil tem uma dificuldade de tratar desse assunto, né, Edson? Nós, brasileiros, falamos muito, mas falamos muito mal de alguns temas porque não os conhecemos. Então, a recomendação é que, assim, nós sempre tivemos políticos, né, de todo tipo. Tivemos governo de todos os tipos, mas, acima de tudo, pode ter e está tendo, sem dúvida, alguns efeitos colaterais dos políticos nessa história. Como você trouxe lá no início, né? Todo mundo foi pego de surpresa, eles também não sabem como sair dessa. Mas o que a gente acredita é que, independente de crise, provocada ou não por políticos, nós, sociedade, entidades, empresas, realmente cidadãos, devemos ter o nosso papel de protagonista acontecendo, né? Afinal de contas, se nós não fizermos a nossa parte, os políticos farão a parte deles. E a parte deles, se não estiver conectada ou não tiver o nosso feedback, poderá ser comprometedora para todos. Então, gostaria também de ouvir tua opinião, né? Se despedindo aqui também e agradecendo a você aí, Edson, deixando a tua oportunidade de fechamento, agradecendo imensamente a tua contribuição nesse momento. Muito obrigado, amigo. Agradeço aí a toda a nossa central, Sicredi Sul-Sudeste, e a todos os colegas, muitos deles aí nos assistindo, os colegas do Sicredi de todo o país. Obrigado a todos que estiveram conosco, muito obrigado. Eu te convido, então, a encerrar esse momento, deixando a tua mensagem a todos aqui. Nas questões políticas, eu diria que, por mais que a gente ache, às vezes, que
que eu faço na rede social pode mudar, já tem comprovação do que, não, que isso não muda muito. Então, procurar e de incerteza, vamos abraçar a incerteza, né, gente? A humanidade só chegou até aqui, né, trazendo uma coisa bem darwiniana, né? Porque a gente viveu ambientes de hostilidade inconstante e a vida na Terra nos obriga a se adaptar e evoluir, porque essa inconstância, né, essa instabilidade, ela é permanente, né, a lei da impermanência. Então as coisas elas não permanecem como estão, por mais que as coisas estavam bem, agora elas não estão mais. Então vamos abraçar a incerteza, porque no fundo uma crise, aquela história, né, Márcio? O que não mata engorda. A gente tem que cuidar para não morrer agora, né? Acho que é o primeiro ponto, né? Mas com certeza, ela vai nos deixar mais forte, ela vai deixar a nossa economia mais forte. A crise tem essa questão de elevar o nível, de tirar os menos aptos, né? E aqueles que forem capazes de perceber as coisas, de perceber que as coisas estão mudando, de lidar melhor com esse novo, né, que a gente está chamando, a gente vai conseguir triunfar. Então, essa flexibilidade, essa adaptação, ela vai ser muito necessária, porque simplesmente quem disser que sabe o que vai acontecer, eu tenho bastante dúvida, né, quando escuto aí os profetas, né, porque na realidade a gente não sabe, né. Mas o não sei, como diz o meu amigo Eduardo Chefe, eu vi que ele estava assistindo antes, né, o não sei é libertador, e tá tudo bem, né? Então, estar bem com não saber as coisas, acho que esse é o ponto. Aí eu retomo a minha responsabilidade, adapto as coisas, foco no que eu posso mudar, e com certeza a gente vai sair mais forte disso. Com certeza. E essa força está em cada indivíduo, né, Edson? Cada um de nós pode agir, pode reagir diferente a tudo que está acontecendo e fazer a verdadeira transformação. E essa transformação está aqui no nosso lugar, aonde a gente está nesse Brasil, nesse momento, e que poderá ir. Muito obrigado a você mais uma vez. Obrigado a todos que estiveram conosco na companhia. Gratidão a cada um dos dias mais frios até aqui do ano, mas em outros lugares do Brasil ainda quentinha. Ótima semana, restinho de semana, Edson. Fique bem. Márcio, tudo de bom para você e a todos. Muito obrigado. Fique à vontade. Obrigado aí. Abraço para todos da Sicredi Alto Uruguai. Para mim foi um prazer. Eu deixar uma última mensagem. Tem um neurocientista austríaco que sobreviveu aos campos de concentração nazista, Viktor Frankl. E eu gosto muito de uma mensagem dele que ele diz assim, quando a gente não pode mais mudar uma situação, nós somos desafiados a mudar a nós mesmos, né? Então, fiquem com Deus, sucesso e obrigado aí, Márcio, pelo papo. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem bem, se cuidem e seguimos acreditando e agindo para recuperar a nossa economia.